E o título que eu dei para essa nossa reflexão é Salvação à Vista. E aí eu coloquei 2 pontos, coloquei Emanuel. Coloquei isso agora à tarde, porque depois que nós ouvimos a palavra do pastor Silas hoje de manhã, ele explicou para a gente o que era Emanuel, que é Deus conosco, o Deus que se tornou homem, né? Então, o texto que nós vamos ler vai falar sobre isso, de alguém que viu a salvação, viu Emanuel e pôde glorificar a Deus. Mas eu queria primeiro começar falando de uma expectativa que havia para a vinda do Messias, né? Então nós vamos falar sobre Simeão hoje, um homem idoso que esperava a vinda do Messias. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de esperar alguma coisa com muita ansiedade e não vê a hora de chegar, né? Nós que já estamos ficando idosos, a gente já passou por muitas dessas, né? Quando vem um filho e você fica esperando, o que é que vai ser, menino ou menino, né? Vem um neto, o primeiro. Hoje eu estou aqui com as minhas 2 filhas, meus 2 genros e os meus netos também. O mais velho, quando ele nasceu, nós estávamos lá no hospital, a família toda, nós, avós de primeira viagem, os outros avós, acho que estava minha irmã, me parece, todo mundo ali numa pressão danada e minha filha lá sofrendo porque vinha o Benjamin. Aí de repente veio a notícia, nasceu! Aí nós corremos para lá. A minha filha Sara também, que está ali com a pequenininha, a nossa Luísa, sumiu agora. E aí, quando a Sara teve um parto de alto risco, e lá no São Luís, a gente foi para lá, e eu estava tão nervoso, que eu rodei 3 vezes o São Luís, não conseguia achar a rua. Passei 3 vezes. Aí finalmente consegui descobrir a rua para entrar no Hospital São Luís, nós estávamos lá, e ficamos numa sala de espera grande, e o Diego estava lá dentro da sala de parto, aí veio uma mensagem, e só uma pessoa viu, nasceu! Mas para mim não chegou a mensagem, aí ficou todo mundo eufórico, naquela grande expectativa, né? Então nós sempre vivemos essas grandes expectativas. Um dos lugares de grande expectativa é o aeroporto de Cumbica. No terminal 3, quando você está esperando alguém que vem de fora, e aí você fica esperando a pessoa chegar, aquela porta abre, passa 1, passa 2, passa 3, e a pessoa que está esperando não chega. E nós estamos vendo aqui agora alguém chamado Simeão, que tinha essa expectativa. O texto que nós vamos ler, meus irmãos, é um texto que só Lucas relata, né? E nós vamos acompanhar, se você tiver a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo, né? Acho que o irmão Samuel vai ter que me ajudar, porque o nosso controle aqui não está funcionando. Então, o primeiro slide, irmão, esse é o texto. Se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, você acompanha, senão você pode ler comigo aqui, né? Lucas capítulo 2, verso 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei diz do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quero parar aqui só um pouquinho. Então vejam, Jesus nasceu segundo a lei mosaica, seus pais seguiram todo o ritual previsto na lei. Maria guardou-se da purificação, isso aí é alguma coisa próximo de 1 mês aproximadamente, e ela teve que esperar por causa da lei, que uma vez que a mulher tinha filho, se fosse menino, a purificação era mais rápida, se fosse menino era o dobro. Alguma interpretação judaica para isso. Então ela esperou passar o período da purificação. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como dizia a lei. Isso está lá em Êxodo capítulo 13, verso 1, Levítico 12, verso 1, fala sobre isso. E Jesus era primogênito. E segundo a lei, ele deveria ser consagrado ao Senhor. Por isso ele foi levado ao templo, né? E lá encontra um homem chamado Simeão. Lucas era muito detalhista no texto, mas ele não dá a genealogia de Simeão.
ele diz apenas que era uma pessoa idosa e que recebeu a Jesus. Quando ele fala de uma outra pessoa, ele cita Ana, por exemplo, que estava lá também, ele dá mais detalhes, mas Simeão não, só diz, era um homem idoso, e aí eu grifei para vocês, era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Então esse é o perfil desse homem aqui, né? E ele tinha a unção do Espírito Santo, que diz assim, você não morrerá antes de ver o Salvador. Não sei quantos anos ele tinha, mas eu imagino que ele era bem idoso, não é? Então essa é a primeira parte. Na segunda parte do texto, né, talvez você vai ler sobre Simeão, alguém vai dizer para você que ele era um homem sábio e talvez fosse pai de Gamaliel, que foi aquele que instruiu a Paulo. Isso não há uma evidência clara para isso. Mas seguindo o nosso texto, meus irmãos, diz assim: quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos de Israel, e a ser sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Era uma profecia que ele trazia aqui. O texto que eu destaco para vocês é: pois os meus olhos já viram a salvação. Fiquei imaginando aí, e aí eu fui na inteligência artificial para criar uma imagem que vocês estão vendo aí. Eu coloquei na inteligência artificial assim: me cria uma imagem de náufragos, maltrapilhos, que vêm através de uma luneta, uma cruz no continente. E eles criaram essa imagem que está aí. Por que eu pedi essa imagem? Porque, pois os meus olhos já viram a salvação. Então havia aquela expectativa desse idoso de ver a salvação. E ele era uma espécie de maltrapilho, ele era uma espécie de náufrago, que não sabia no que ia dar, tinha uma esperança de encontrar um porto seguro. E aí lhe dá o privilégio, Deus lhe deu o privilégio dele ver a salvação. E Simeão abençoou a família. Isso aqui é um detalhe no texto de Lucas. Então, se ele abençoou a família sagrada, é porque ele tinha uma posição superior à família. O Hebreus fala que somente aquele que é superior pode abençoar o inferior. O inferior nunca pode abençoar o superior. Então, por isso que um filho nunca pode abençoar o pai, mas só o pai pode abençoar o filho, porque o pai é superior a ele. Então, eu entendo que nesse dia, movido pelo Espírito Santo, ele tinha alguma função sacerdotal, alguma coisa assim. O Lucas não entra nesse detalhe, não fala sobre isso, não fala nem que ele era sacerdote, mas talvez pela sua posição, por ser conhecido, pela sua sabedoria, ele tinha esse status e poderia abençoar a família, e obviamente abençoa Jesus também, né? Então esse é um detalhe dessa segunda parte do texto. Vamos para a terceira parte do texto. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos, e depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. Só Lucas registra esse fato. Ninguém mais registra esse fato. Simeão e Ana eram bem idosos. Não dá para dizer qual a idade deles. A Bíblia fala mais ou menos da idade de Ana, e já diz qual é a sua linhagem. Mas a gente fazendo umas contas aqui, ela não tinha 84 anos, devia ter mais, porque ela viveu 84 anos
depois de viúva, não podia ter casado quando nasceu. Então, alguns calculam que ela tinha mais de 100 anos quando ela viu a Jesus. Tão idosa ela era. Mas o perfil dela, que Lucas registra, nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando, dia e noite. E ela fazia parte de um grupo que esperava o Messias. Essa é uma coisa muito interessante, meus irmãos, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós sabemos que há um período entre o Velho e o Novo Testamento de aproximadamente 400 anos, que não houve nenhum profeta. Malaquias é o último. Em Malaquias e até aparecer depois João Batista são quase 400 anos. E eu fiquei pensando, como que essa esperança permaneceu por 4 séculos? Muitas das esperanças nossas se diluem após algum tempo, poucos anos. Mas a esperança de ver o Messias continuou por 4 séculos. E aí nós encontramos agora 2 idosos que creram que poderiam ver o Messias. E eu não sei se você teria paciência de esperar 84 anos para ver alguma coisa. Nós estamos vivendo num mundo de impaciência, não é? Não é? Se o celular demora 5 segundos, você joga fora, porque é muito tempo, não é? Se você está num trânsito e alguém demora para sair, você buzina. Nós somos absolutamente impacientes. Imaginem você esperar por mais de 80 anos por alguma coisa que haveria de vir, mas você não tem nem certeza, porque você só ouviu falar. A única explicação que eu encontro para mim, que por que essa esperança permanece, é porque o Espírito Santo de Deus estava agindo. O Espírito Santo de Deus não deixou morrer a esperança. Ele sempre moveu pessoas, como moveu Simeão, como moveu Ana, e como moveu também até José de Arimateia, que Marcos diz que ele também esperava a redenção de Israel. Então, queridos irmãos, avançando na nossa reflexão, eu quero colocar para vocês um ponto extremamente importante aqui. O que nós estamos vendo nesse texto é o encontro da lei judaica, da lei mosaica e da graça. O que acontece ali no templo, quando Simeão pega Jesus e levanta, eu fiquei imaginando ele levantar o bebê, né? Porque se você está tão feliz, você levanta. Eu faria isso, né? A vontade de levantar, como se estivesse mostrando aos céus: eu estou vendo a salvação, glória a Deus, estou vendo a salvação. E naquele momento, um homem que esperava o Messias, que era um homem piedoso, portanto eu posso crer que ele seguia a lei, era cumpridor da lei, uma mulher que orava, e movidos pelo Espírito Santo, agora vem com os seus olhos aquela salvação. Eles veem agora o Emanuel, que nós traduzimos por Deus conosco, mas na verdade é o Deus encarnado, que agora pode ser visto. Ele pode ser visto. Os do Velho Testamento não podiam ver a salvação, mas uma vez que Jesus se transforma em homem, então agora ele é salvação visível. O Emanuel não é só Deus conosco, o Emanuel é Deus presente, é Deus vivo, é a salvação na nossa mão. E ali nós temos agora um encontro de alguém que foi fiel, que seguiu e agora encontra a graça. Nesse momento eu estou entendendo que a lei mosaica começa a perder a sua validade. Encerra-se agora o período da lei e começa um novo período, o Natal. Então o Natal para nós estamos celebrando hoje, é uma nova aliança, um novo período. A lei se encerra ali. E o apóstolo Paulo escreve que o fim da lei é Cristo. A lei direciona para Jesus Cristo, e Simeão teve o privilégio de ver isso e entender a mensagem que ali estava. Entender aquela mensagem.
Então nós temos o encontro da lei e da graça aqui, e assim como outros também esperavam. Agora, é necessário que a gente preste atenção, porque os dois idosos, Lucas registra, esperavam e foram atendidos. Nossa esperança nunca é vã no Senhor. Vamos ainda passar por um outro pensamento agora. O que é que eles esperavam? O que é que eles esperavam? O texto fala que Simeão esperava a consolação de Israel, e Ana esperava a redenção de Israel. Aí eu fui ver no grego se de repente a origem das palavras era a mesma. Não, são diferentes, mas as duas se complementam. Então, quando Simeão esperava a consolação, ele esperava aquele que viria para estar ao lado. No grego dá essa ideia de trazer para perto e falar com a pessoa, exortar a pessoa. E a Ana esperava a redenção, quer dizer, alguém que fosse pagar o preço daquele povo oprimido. Porque os irmãos, nós vamos notar na história que desde Davi e de Salomão, nunca mais o povo de Israel foi o mesmo como nação. Eles foram subjugados, eles foram divididos, eles foram levados para o cativeiro, alguns desapareceram, nunca mais viraram nação. Então a esperança da redenção, a esperança que voltasse aquele império de Davi, era muito forte naquilo. Essa é a esperança de Ana. E Simeão tinha a esperança de ter um consolador, um encorajador, porque nós estamos sofrendo, porque nós passamos por muito, nós estamos agora sob o jugo romano, nós não temos mais autonomia na nossa terra, nós somos de alguém que nos encoraje para continuar. Essa era a esperança deles, esperavam o resgate de um novo povo. E aqui ele encontra Jesus, que é o único capaz de nos dar consolação e redenção. Se nós esperamos alguma coisa de Cristo, é ser redimido por Ele. A redenção é pagar pelos nossos pecados, como Ele fez na cruz do Calvário. Nós não poderíamos pagar, mas Ele pagou. A consolação é a promessa que também o Espírito também trabalha em nós, é que nós somos confortados, nós temos a esperança de sempre ser renovados, porque Ele está sempre conosco. O Jesus Emanuel, Deus conosco, está presente. Quando nós oramos, nós cremos que Ele está conosco, nos confortando, nos encorajando. Essa é a esperança dele, e a nossa esperança também. O crente que não tem a esperança da consolação, Jesus, da redenção, Jesus, tem alguma coisa errada com a sua fé. Nós não esperamos nos homens, nós não esperamos nas autoridades, nós não esperamos em que, na melhoria da economia, nós esperamos em Jesus, que é o nosso Consolador e Redentor. É isso que nós esperamos. Nossa esperança está nele, e só nele. E era isso o que Simeão experimentava. Dois grandes teólogos, escritores, falam assim: Jesus não é uma das muitas maneiras de se aproximar de Deus, nem é a melhor das maneiras, Ele é o único caminho. Tozer, famoso teólogo que morreu aí há mais ou menos anos 60. E o outro mais moderno, Rick Warren, fala: através da salvação, o nosso passado foi perdoado, o nosso presente recebeu significado e o nosso futuro está garantido. O nosso futuro está garantido porque nós estamos na esperança de que um dia Ele voltará, como já foi dito aqui. Não mais um menino. O nosso próximo Natal com Jesus será na glória. É lá que nós esperamos estar com Ele. Essa é a nossa esperança. Essa ideia da salvação no Velho Testamento, ela era uma ideia um pouco figurativa. Os judeus não tinham muito claro o que era essa salvação em Cristo,
porque eles viviam pela lei. Moisés havia dito que quem segue aquilo viria através da lei, e eles então esperavam ser abençoados, mas a ideia de ter um salvador, de ter um resgatador, eles não tinham claro, por isso que eles prestavam todos aqueles sacrifícios com animais. Aí quando vem Jesus, então essa ideia se torna clara no Novo Testamento, que é a que nós estudamos todos os dias. Agora vejam só o que é que Simeão diz no texto lá que nós lemos: Senhor, despede o teu servo, pode despedir o teu servo em paz. Como se ele tivesse cumprido a sua missão. Um servo que cumpre o seu trabalho e agora fala: agora eu quero me aposentar, Senhor, me dispensa, porque os meus olhos já viram a salvação, eu estou satisfeito agora, eu posso partir para a eternidade, porque o Senhor vai me dar paz. Irmãos, quantas pessoas hoje na beira da morte estão atormentadas, porque não sabem para onde vão, não tem paz. Mas Simeão podia falar: despede em paz o teu servo, porque eu vi a salvação. Eu vi a salvação. Eu vi o Emanuel, eu peguei nos meus braços. Ele se tornou homem, ele se tornou carne. Então aquilo dava um conforto para ele, e ele certamente, quando ele fala assim, Jesus que despede em paz, ele lembrava-se do texto de Isaías capítulo 9, verso 6, que fala: um menino nos nasceu, e aí o texto segue, diz: e se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, e pode até ser uma palavra só juntada, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso foi o que ele viu. Isso é o que nós temos que ver em Jesus. Isso é o que o Natal representa para nós. O Natal não representa, meus irmãos, as festividades que nós fazemos, embora sejam muito bonitas, não é? Ah, que bom é chegar o tempo do Natal. Eu, quando era uma criança lá no Paraná, o Natal para nós era um momento muito especial. E eu saía lá para engraxar sapato e ganhar meu dinheirinho, porque eu queria comprar uma camisa nova para ir no culto de Natal da igreja. Eu não podia ir com uma roupa feia, eu tinha que ir com uma roupa bonita. A gente tinha esse hábito por muitos anos, né? Quando ia no culto de Natal, a gente ia bem arrumadinho. Pobre, feiozinho, mas a gente ia arrumadinho, né? Porque aquilo era uma festa, meus irmãos. Era uma festa bonita, né, Arthurzinho? É uma festa bonita, meus irmãos. E o Natal não pode perder esse significado de ser essa comemoração linda desse Jesus prometido para nós aqui. Despede em paz. Me despeça agora porque eu tenho Jesus. Me despeça agora porque eu estou reconciliado com Deus. O significado talvez da paz aqui é muito mais forte, no sentido de que agora aquela barreira que existia entre o homem e Deus, por causa do pecado, ela seria quebrada na cruz, e agora nós somos reconciliados com Ele. Eu posso partir, não há mais inimizade entre mim e Deus. Jesus é a nossa paz, a paz do nosso interior. Nesse Natal, que nós não percamos de vista o significado maior do Natal. Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso Emanuel, Ele está conosco. O pastor Silas apelou hoje pela manhã: irmãos, nas nossas festividades, lembre-se que Jesus é o Emanuel, Ele está conosco, né? Eu sei, meus irmãos, que cada um de nós vai fazer uma festa bonita, vai ter muita comida gostosa, e vocês vão ganhar presentes. A gente se diverte quando a gente compra presente, dá para alguém, dá aqueles abraços. Isso tudo faz parte. Mas o mais importante é celebrar que o nosso Emanuel, nosso Deus, está conosco em nossa vida, irmãos queridos, né? E agora, queridos irmãos, diante desse quadro que Simeão teve o privilégio de ver, o Cristo encarnado, quando ele fala eu vi a salvação, ele não estava falando da salvação que talvez a gente pudesse falar, pela fé eu creio que ele veio, mas ele está falando de alguém que ele tocou mesmo. Aqui, esse é o lado de Simeão.
Nós não vimos a Jesus pessoalmente. Nós cremos nele. Nós imaginamos ele. Nós temos essa outra experiência, né? de crer no Jesus. Um dia, irmão Nilson, você vai ter o privilégio, irmão. Vai ter o privilégio de ver face a face. O Deus encarnado vai estar se revelando a você, né? Tem uma música que fez muito sucesso nos Estados Unidos, eu adoro essa música, né? O autor fala assim: eu somente imagino. I only imagine. Eu acho essa música lindíssima, lindíssima, porque ele começa a imaginar o dia que ele vai encontrar com Cristo, e ele usa uma palavra no inglês que eu acho que a gente não consegue traduzir bem em português, que fala surrounding, quer dizer, é como se envolvesse a gente de uma certa maneira. Ele fala: eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou ficar de joelho, eu não sei se eu vou dançar, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou estar diante dele. Está diante dele. Não consegue imaginar essa emoção de ver Jesus face a face. E aí eu pergunto agora para nós aqui todos: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É a pergunta que o autor aos Hebreus faz. Um escritor chamado Dallas Willard, ele conta que quando ele era criança, talvez, morava no Missouri, e numa região de fazendas, e aí chegaram ali, ali as linhas elétricas, a eletrificação. Eles estavam acostumados com lanternas, não tinha nada elétrico. As mulheres lavavam roupa na mão, não tinham máquinas, não tinham geladeira elétrica, não tinha nada. E ali chegou então uma mudança de vida para eles. Óbvio que em outros lugares dos Estados Unidos a eletricidade já era um fato consumado, mas para aquele povo daquela região ainda não era. E aí chegou a eletricidade ali. Então, quando chega a eletricidade, é uma mudança de vida. Não precisavam mais usar porões frios para guardar alimentos. Não precisavam mais esfregar roupa na mão. Não precisavam mais bater roupa, porque as máquinas já existiam lá. Então há uma grande mudança de vida. A eletricidade chegou. Dentro das casas havia agora um poder diferente. Você apertava um botão e ela trabalhava para você. Mas alguns não aceitaram. Não aceitaram o reino da eletricidade. Eles estavam desconfiados disso, até com medo disso. Alguns acharam que custava muito caro, alguns simplesmente não queriam se dar ao trabalho de mudar. A bênção da eletricidade estava lá, esperando que eles desfrutassem, mas eles não estavam aproveitando isso. Da mesma forma, meus irmãos, o reino de Deus está aqui, esperando para ser desfrutado, mas alguns não estão aproveitando. Não estão aproveitando. E o que o autor fala é: como escaparemos se houver negligência do reino dos céus? E aí nós vamos pensar, concluindo, o texto fala: Jesus é o resplendor da glória. Então, quando nós falamos no Emanuel, nós estamos falando de alguém que o texto bíblico fala assim: ele é o resplendor da glória de Deus. Então, quando a gente negligencia essa salvação, você negligencia a glória de Deus. E a celebração do Natal é uma oportunidade de rever nossa esperança em Cristo. Então, nas nossas reuniões, deverá haver um momento em que a gente deve se alegrar na esperança do Cristo. E agora eu queria concluir com vocês dizendo o seguinte: vale a pena aguardar a sua vinda, pois agora esperamos por novos céus e nova terra. O nosso Natal é essa esperança. E eu queria perguntar aqui nessa noite, não conheço todos que aqui estão, se você tem a esperança no Cristo. Se você que Natal você está celebrando? O Natal do shopping? O Natal de um velhinho abusado chamado Papai Noel, que se introduziu nas festividades e que talvez esteja na sua árvore de Natal, na sua casa, mas ele não tem nada a ver com o Natal? Qual é o seu Natal?
Se você não está comemorando o Natal de Jesus, eu peço que você faça uma reflexão agora. E eu quero te convidar para você aceitar o Natal de Cristo, como Simeão esperava. Esse é um convite que eu quero fazer para você. Eu vou descer aqui. E se você quiser falar assim, irmão Marcos, eu quero aceitar esse Natal da esperança, da redenção e da consolação. Ora por mim. Eu vou orar por você. Porque nós não podemos comemorar, passar esse Natal, meus irmãos, sem estar muito confiante de que o que nós esperamos é Deus encarnado na nossa vida. Amém?